Fala, moçada, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Eudes. E hoje o assunto em matemática, sistema de equações do segundo grau, fonte de hoje, site Mundo Educação do UOL. Bom, um sistema de equações do segundo grau, basicamente, ele vai conter duas variáveis novamente, assim como nas equações de primeiro grau. E, na prática, teremos em uma das equações variáveis ao quadrado. Então, tecnicamente, vamos ter duas situações possíveis. Na primeira equação, como está aqui no exemplo 1, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Nós temos as variáveis no segundo grau e abaixo x mais y igual a 6. Tem duas maneiras básicas de aparecer um sistema de equações de segundo grau. A primeira é nesse modelo que está aqui apresentado, quando em uma das equações já ocorre as variáveis ao quadrado, x e y, e o segundo tipo é quando ocorre o produto, a multiplicação entre x e y. Por exemplo, podia aparecer x vezes y igual a 20, por exemplo, ou igual a outro número. Por quê? Se eu tenho x vezes y igual a um número e x mais y ou x menos y igual a outro, obrigatoriamente vamos ter que utilizar a substituição no produto. E aí, automaticamente, na hora de fazer a distributiva, teremos uma equação do segundo grau. Beleza? Então, são os dois formatos possíveis. Nesse caso aqui, a gente vai fazer na segunda equação uma substituição. No caso aqui, foi isolado a letra x. Então, x será 6 menos y. E 6 menos y será colocado aonde? Será colocado no x da primeira equação. Então, x é igual a 6 menos y, e isso vai ser substituído aqui, em x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Qual que é o detalhe importante? E vamos substituir 6 menos y no lugar do x, e aí vamos ter essa expressão toda ao quadrado. Cabe ressaltar aqui que nós temos um binômio ao quadrado. Um binômio ao quadrado é um produto notável. Então, é por isso que o texto desenvolve dessa forma. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa parte aqui demarcada seria o produto notável dessa expressãozinha aqui. Só que, se você esquecer o produto notável, cabe lembrar que um binômio ao quadrado, ou um termo ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Aí você teria que fazer 6 menos y vezes 6 menos y. De qualquer forma, vocês vão obter isto aqui. 36 menos 12y mais y ao quadrado. Só essa parte aqui que eu estou destacando é a resolução do produto notável. E o restante da equação a gente repete. Então, esse y menos 20 igual a zero é uma manobra, porque já estava igual a 20, vai passar para o outro lado menos 20. Mas por que temos que passar o 20 para o lado esquerdo? Porque a partir do momento que nós temos uma variável ao quadrado, temos uma equação no segundo grau, e aí todos os termos precisam estar do lado esquerdo para ficar nenhum termo na direita ou igual a zero. Desta forma, no final, teremos 16 menos 12y mais 2y ao quadrado igual a zero. Organizando em termos de segundo grau, a variável ao quadrado aparece primeiro. Então, temos 2y ao quadrado menos 12y mais 16 igual a zero. Dá para resolver desta forma? Sim. Mas vamos lembrar que o A vale 2, o B menos 12 e o C 16. Só para relembrar, o A multiplica a variável ao quadrado, nesse caso será y, no caso de A. B multiplica a variável normal, que é o y comum, é menos 12, e o C é o termo independente, que é menos 16. Toda vez que os três coeficientes puderem ser divididos por um mesmo número, ou seja, tiverem divisores comuns, é recomendável que se faça isso, porque diminui o tamanho do cálculo, facilita a resolução. Como todos são números pares,
A é par, B também e C mesma coisa, todos serão divididos por 2. E aí a equação do segundo grau vai regredir para esta aqui. Y² menos 6y mais 8 igual a 0. Nesse caso, o A vale 1, o B menos 6 e o C 8. O artigo preferiu resolver por Bhaskara, né? por discriminante Bhaskara. Daria para fazer por soma e produto? Soma e produto é lembrado. Dois termos que a multiplicação vale 8 e dois termos que a soma vale a 6. Não parece ser muito simplesinho de se pensar. Mas, vamos lá, né? Aliás, tem como sim. 2 e 4, né? 2 vezes 4 são 8 e 2 mais 4 são 6. Então, por soma e produto, vamos encontrar 2 e 4. Mas aqui eu vou acompanhar aqui a resolução do artigo. E lembrando que multiplicação das raízes é C sobre A, então é 8 sobre 1, 8. E a soma das raízes é menos B sobre A, é menos 6 sobre 1, 6. Então, vamos aqui conferir se dá 2 e 4 mesmo, para Y. Vamos lá. No caso de ΔB ao quadrado menos 4AC, então teremos menos 6 ao quadrado. Lembrando que para colocar esse menos, coloca parênteses, tá? Senão vai errar. Todo número ao quadrado é positivo no final. Menos 4 vezes 1 vezes 8, que dá 32, delta igual a 4. 4 é um quadrado perfeito, então ele vai sair tranquilamente da raiz. Então, A vale 1, o B vale 6 e o C vale 8. Resolvendo aqui pela fórmula de Bhaskara, a gente vai trocar o sinal de B, vai virar 6, raiz de 4 são 2. E no caso, 2 vezes A é 2 vezes 1, que dá 2. A partir daqui teremos Y' e Y duas linhas, ou Y1 e Y2. Y1 é a coassoma, 6 mais 2, 8 por 2, 4. Y duas linhas é por diferença, 6 menos 2, 4 sobre 2, 2. Então, temos duas respostas de Y, 4 e 2, que foram os valores que eu comentei por soma-produto. Qual dos dois está certo? Ambos. No caso, se você não conseguir deduzir por soma e produto, seja por falta de tempo ou pelos números não serem tão simples, essa aqui é a maneira universal de se resolver uma equação de segundo grau, pela fórmula de Bhaskara. Bom, só tem um detalhe. O conjunto de solução de um sistema de equações é um par ordenado. Como é um sistema de equações do segundo grau, nós temos dois pares ordenados. Ou seja, vamos precisar encontrar... Se eu tenho dois valores de y, significa que precisamos encontrar os valores de x duas vezes. Então, aproveitando a equação da substituição, onde x é igual a 6 menos y, vamos substituir os dois valores. Quando y for igual a 4, x é 6 menos 4, ou seja, x igual a 2. Daqui sai o primeiro par ordenado. Lembrando que os pares ordenados são pontos nos planos cartesianos. E, no caso aqui, teremos x igual a 2 e y igual a 4. Nos pares ordenados, os valores de x vem primeiro, até porque é construído desta forma, abscissa, ou x primeiro, e ordenada, ou y depois. Então, para ordenado 2 e 4, se substituirmos o y no lugar de y igual a 2, que é o segundo resultado, teremos x igual a 6 menos 2, x igual a 4. Aí o par ordenado vai ser 4 e 2. E o conjunto solução são os dois pares ordenados, 2 e 4 e 4 e 2. Que é a tendência tradicional, geral, de um sistema de equações de segundo grau. Você vai ter dois valores de x, automaticamente dois valores de y e dois pares ordenados. Aqui um segundo exemplo para a gente poder entender melhor. Veio no mesmo primeiro formato. Lembrando que, em vez de ter as letras ao quadrado, x e y, uma das equações terá o produto x vezes y, tá? Isso pode acontecer. Bom, no caso, o início é bem mais... No caso das equações do primeiro grau, se recomenda fazer a substituição antes, e para quem já está com domínio de tabuado um pouco mais avançado, se recomenda fazer por adição. Porém, aqui,
sempre que puder fazer por substituição, tá? É o mais recomendável de todos. Até porque a equação de baixo é x menos y igual a 3. A gente verifica primeiro com as de primeiro grau. Então, se x menos y é igual, perdão, não é igual a 3, é igual a menos 3. Se x menos y é igual a menos 3, a gente escolhe uma letra para isolar. Nesse caso, o x está mais favorável, que já está com sinal positivo. Então, x é igual a menos 3 mais y ou y menos 3. E aí vamos substituir no x da primeira equação. Aqui tem o x ao quadrado. Mesmo caso do exemplo anterior, nós teríamos y menos 3 ao quadrado, então teríamos um produto notável novamente. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, e quadrado do segundo. O que a gente faz com o resto da equação? A gente simplesmente, essa parte aqui, ó, 2y ao quadrado igual a 18, podemos repetir aqui embaixo. Mas vamos reparar que no artigo 18 já foi movido para a esquerda. Por quê? Porque já apareceu isto aqui, uma única variável ao quadrado. Quer dizer que teremos uma equação de segundo grau, e isso vai obrigar a gente a transferir todos os membros, todos os números para a esquerda. E no outro lado, na direita, não vai sobrar ninguém, então é zero. Resolvendo essa salada, y ao quadrado mais 2y ao quadrado, 3y ao quadrado. Não tem mais nenhum termo com y, então temos menos 6y. E aqui no caso, ficaria... não, mais 9 com menos 18 dá menos 9. E nesse caso, vamos dividir todos os membros da equação por 3. Por quê? O A vale 3, o B vale menos 6 e o C vale menos 9. Então, se os três coeficientes tiverem um divisor comum, podemos dividir por esse divisor e diminuir o trabalho. Aqui, nesse caso, vai ser A igual a 1, B igual a menos 2, C igual a menos 3. No caso aqui, para poupar um pouco de tempo, vamos para delta e Bhaskara. B ao quadrado é menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos 4ac é menos 4 vezes 1 vezes menos 3, que dá mais 12. Lembrando, em relação a sinais da fórmula de delta, se na parte do menos 4ac tiver só um sinal de menos, essa região fica menos. Se tiver 2, fica mais. Menos vezes menos dá mais. E se tiver 3 sinais de menos, outro negativo. Nesse caso, delta é 16, então é outro quadrado perfeito. Não vai ser necessário fazer uma aproximação. 16, então, vai dar a raiz de 16, vai ser 4. Menos B é trocar o sinal de menos 2, que dá 2. Raiz de 16 dá 4. E o A vale 1, então 2A vale 2. Resolvendo pela soma, vai ser y', 2 mais 4 sobre 2, que dá 6 sobre 2, 3. E y, duas linhas, 2 menos 4 sobre 2, menos 2 sobre 2, menos 1. Então, as raízes vão ser, para a parte do y, né? Tem dois valores de y, 3 e menos 1. E agora é só pegar a equação, a primeira que a gente usou para resolver, vai ser x igual a y menos 3, é só transferir os valores. Então, se o y for 3, x será 0. Então, temos um par ordenado, 0 e 3. Se y for menos 1, é menos 1 com menos 3, menos 4. E o par ordenado, menos 4 e menos 1. E aqui o conjunto de solução com cada par ordenado. Então, é isso. Bem tranquilo em termos de entendimento, porém, a parte mecânica vai exigir um pouco de atenção, porque vai ter uma equação do segundo grau para se resolver no meio disso. Agradecimento ao Mundo Educação do UOL e ao autor do artigo, Marcos Noé Pedro da Silva. Então é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo.